escreve. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo. Vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Vamos levante a palavra de Deus para o alto, peça para que Deus ele possa falar nos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua casa. Meu Deus, eu quero pedir a Ti para que venha falar no meu espírito, meu povo. Assim, meu Deus, eu sou, meu Deus, meu Pai, João, Senhor, para aquelas igrejas da Ásia. Eu te peço para que venha usar aqui nesta noite para falar desse povo que está aqui reunidos em Teu nome. Meu Deus, meu Pai, me ouça, Senhor, me abençoa cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. E nós te agradecemos pelo santo nome do Senhor Deus. Amém. Deus, pode se sentar no lugar dos meus palmas. Irmãos, nós podemos ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, da palavra do Senhor, glória a Deus, Luiz. A segunda carta, glória a Deus, Luiz, ao qual João escreve, glória a Deus. João ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, e a segunda igreja qual recebeu a carta foi a igreja de Esmirna, glória a Deus, Luiz. Era uma igreja abençoada, era uma igreja próspera, meus irmãos, ou seja, na espiritualidade, glória a Deus, Luiz. Era, meus irmãos, uma igreja ao qual tinha muitos irmãos, ganhadores de almas, glória a Deus. Era uma igreja ao qual o pecado não entrava, glória a Deus, ao qual os irmãos buscavam Deus, glória a Deus, fortemente, glória a Deus, e ali Deus ele usava muitas pessoas ali dentro daquela igreja fortemente. Mas, meus irmãos, naquele tempo, naquela época, essas 7 igrejas da Ásia, elas estavam sofrendo grandes perseguições, meus irmãos, com, glória a Deus, o Império Romano, glória a Deus, ali o imperador, glória a Deus, ele tomou conta daquela cidade, glória a Deus, e ele, meus irmãos, ele judiava, glória a Deus, de muitos judeus, glória a Deus, de pessoas a qual buscavam Cristo, glória a Deus, verdadeiramente, glória a Deus, e ali, meus irmãos, existia uma grande arena em Roma, a qual ele, glória a Deus, mandava buscar muitos judeus, e ali, glória a Deus, aqueles judeus eram lançados sobre aquelas arenas, glória a Deus, e ali em volta ficavam muitas milhares de pessoas assistindo, meus irmãos, e ali eles soltavam, glória a Deus, leões, glória a Deus, animais, glória a Deus, pregadores, para que eles pudessem, meus irmãos, pregar, matar aqueles judeus, glória a Deus, na frente de muitas pessoas, na frente de muitos romanos, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, igreja, glória a Deus, irmãos, eu te peço para que eu não preciso ficar pedindo, glória a Deus, se você sentir a vontade de glorificar a Deus, glorifica. Se você sentir a vontade, glória a Deus, de exaltar a Ele, exalta, porque você não está fazendo para mim, para o pastor da igreja, mas você está fazendo para Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, ali como Deus usava, ali como Deus, mesmo assim, em meio às perseguições, usava muito aquelas pessoas que ali estavam, glória a Deus, aleluia, naquelas 6 igrejas. Deus também usava João, glória a Deus, aleluia. E João, meus irmãos, ele foi castigado para pregar a palavra de Deus. João, meus irmãos, ele era um homem, glória a Deus, aleluia, segundo, glória a Deus, a palavra de Deus. João era um homem que ele deixava tudo para servir a Cristo. João, ele preferiu, glória a Deus, aleluia, ser exilado numa ilha, meus irmãos, agora ele ficou sozinho ali naquela ilha, glória a Deus, agora conhecida pela ilha de Patmos, glória a Deus, João, ele sofreu, meus irmãos, muito por pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós, no tempo de hoje, muitas das vezes, começamos a passar provas, perseguições, glória a Deus, nós começamos a reclamar, começamos a falar que Deus é
Deus, está comigo mais, que Deus já esqueceu de mim, glória a Deus, Senhor Deus. Mas nós, meus irmãos, nós não podemos ser assim, glória a Deus, temos que ser como aqueles homens antigamente, como Paulo, como Estevão, glória a Deus, Senhor Deus, que morreu apedrejado, mas não negou o nome do Senhor. Quantos, meus irmãos, que a gente negam a palavra do Senhor? Pode louvar a Deus com palmas, igreja. Glória a Deus, eu posso ver, glória a Deus, aqui na carta, após João mandou, glória a Deus, a igreja de Esmirna, está escrito: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, glória a Deus, aquelas aflições, glória a Deus, aquelas, glória a Deus, humilhação que a igreja de Esmirna passava, meus irmãos, glória a Deus, muitas pessoas, glória a Deus, que criticavam a igreja de Esmirna, até mesmo como eu falei aqui agora, os romanos, meus irmãos, glória a Deus, eles eram muito perseguidos pelos romanos, meus irmãos, glória a Deus, de formas que muitos eram mortos, glória a Deus, que muitos santos eram derramados, meus irmãos, mas sabemos que para aqueles santos que foram derramados dentro daquelas arenas, meus irmãos, foi pela nossa causa, pelo aquele sangue que nós estamos aqui hoje, Deus, Jesus, que morreu pregando o Evangelho, Deus, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi pelo aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que nós aqui estamos hoje, meus irmãos, glória a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ser como aqueles irmãos daquele tempo, daquela época, glória a Deus, do tempo de João, glória a Deus, eram homens, meus irmãos, de pé, homens, meus irmãos, que deixavam de tudo para servir a Deus, homens que não se importavam em morrer, glória a Deus, para servir a Deus. Meus irmãos, como está escrito aqui, glória a Deus, que com Deus, como Jesus, ele fala para a igreja de Esmirna, glória a Deus, eu conheço as tuas aflições, glória a Deus. Jesus, ele está querendo dizer que ele via tudo aquilo que o povo passava, mas não era para o povo temê-lo, era para continuar, glória a Deus. Pode louvar a Deus com palavras, igreja. Jesus aqui, meus irmãos, ele está falando, glória a Deus, porque muitas das vezes, foram pequenas provações que temos passado, nós pensamos que Deus ele já desistiu de nós, Deus ele já se esqueceu de nós, mas Deus hoje ele diz para você, meu irmão, hoje ele diz para você, minha irmã, eu conheço as tuas aflições, eu conheço as tuas angústias, eu conheço como o seu coração está triste, eu vejo como aquele irmão te humilha, glória a Deus, eu vejo como muitos pisam para você, eu vejo como muitos passam por você, ouve a tua palavra, mas não te dão ouvidos. Eu vejo que você é humilhado, glória a Deus, as suas palavras, Deus nos diz aqui nesta noite, para que nós não podemos falar que Ele se esqueceu de nós, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, que Deus, Ele está vendo que você tem passado, meu irmão. Deus, Ele está vendo que você tem passado, minha irmã, na presença dEle. Deus, Ele está vendo o quanto você tem sofrido, chorado, glória a Deus, perseguido, para pregar a palavra dEle. Glória a Deus, mas o nosso galardão está garantido para nós lá no céu, glória a Deus. Quem crê nisso, meus irmãos, glória a Deus, exalta a Deus com palmas, meus irmãos. Glória a Deus, aqui, aonde Jesus fala com a igreja de Esmirna, glória a Deus, conheça as tuas aflições, a sua pobreza, mas tu és rico. Glória a Deus, Deus diz que Ele conhece a pobreza da igreja de Esmirna, mas a igreja de Esmirna, glória a Deus, era uma igreja rica. Quando Ele fala em pobreza, Ele está falando materialmente, e quando Ele fala em riqueza, Ele está falando espiritualmente, glória a Deus. Ou seja, a igreja de Esmirna, meus irmãos, era uma igreja, glória a Deus, que ela não tinha, glória a Deus, capital suficiente para construir muitas vezes um templo, glória a Deus, como glória a Deus, dá um exemplo do templo, glória a Deus, de Salomão, glória a Deus, ali, glória a Deus, que a igreja, glória a Deus, de Laodiceia, glória a Deus, a igreja de Laodiceia, glória a Deus, era um templo bonito, formoso, glória a Deus, mas nós não. Glória a Deus, temos que ser como Esmirna, nós não podemos, glória a Deus, se preocupar, glória a Deus, com a beleza do templo, porque o que não importa não é o que está do lado de fora, não é a beleza que está focada para o lado
que importa é para o lado de dentro, meus irmãos. Nós, meus irmãos, somos assim, glória a Deus, muitas das vezes queremos, glória a Deus, eu ser bonito diante do homem, diante da mulher, glória a Deus, mas, meus irmãos, Deus, ele, glória a Deus, ele não vê dessa forma, glória a Deus, Deus, ele não vê o homem por fora. Muitas das vezes eu posso subir aqui no altar, eu posso ver um homem, glória a Deus, um irmão bem arrumado, eu posso dizer, esse irmão prega bem, esse irmão fala bonito, esse irmão é o servo de Deus, mas Deus, ele não vem por fora, glória a Deus, Deus, ele vem por dentro. Muitas das vezes o irmão ele pode estar bem arrumado, glória a Deus, com uma forma de um servo de Deus, mas muitas das vezes por dentro dele, glória a Deus, está cheio de pecado, está cheio de vaidade, meus irmãos, mas Deus, ele vem pelos querer, glória a Deus, por dentro do nosso coração. Deus, glória a Deus, ele vem primeiramente dentro do nosso coração. Se nossos corações estão livres diante da presença de Deus, se nosso coração, meus irmãos, está, não tem vaidade, não tem pecado, está simplesmente focado na obra de Deus, glória a Deus, pode louvar a Deus com palmas, queridos. Glória a Deus, e é isso, meus irmãos, que Deus ele quis dizer à igreja de Jasmina, glória a Deus. Eu vejo, glória a Deus, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica, glória a Deus, Deus estava querendo dizer, né, que a igreja de Jasmina, ela não tinha capital suficiente para construir vários templos, ela não tinha, glória a Deus, capital suficiente para comprar, glória a Deus, muitas coisas que poderiam, glória a Deus, equipar a igreja, glória a Deus, falando, glória a Deus, de uma forma material, mas a igreja de Jasmina, ela é rica, glória a Deus, rica, glória a Deus, falando espiritualmente, da graça de Deus, do poder de Deus, do conhecimento que vinha do alto. Meus irmãos, a igreja de Jasmina, meus irmãos, ela era rica, meus irmãos, de uma forma, glória a Deus, a qual, meus irmãos, o diabo não poderia passar por ali, meus irmãos. É isso que importa, meus irmãos. Nós não precisamos se importar, glória a Deus, com a riqueza da igreja material, não. Temos que se importar com a riqueza espiritual. E nós, meus irmãos, nós também somos a igreja de Deus, dentro do nosso coração, glória a Deus, é o templo de Deus, é a morada de Deus, e nós não podemos, glória a Deus, nós não precisamos ficar se importando somente com o nosso dinheiro, glória a Deus, com a conta do mês que temos que pagar, glória a Deus, Deus diz, glória a Deus, que temos que buscar primeiramente o reino dos céus, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que nós temos que buscar a Deus, que Deus ele tudo fará por nós, glória a Deus, Deus ele nos dará, glória a Deus, tudo que precisamos, glória a Deus, nós temos que ser uma igreja jasmina, meus irmãos, temos que ser rico espiritualmente, glória a Deus, pode louvar a Deus com palmas, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, meus irmãos. A igreja, glória a Deus, Jasmina, ela era diferente da igreja de Laodiceia, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Laodiceia, meus irmãos, era uma igreja orgulhosa, meus irmãos. Era uma igreja, glória a Deus, que ela dizia, ela própria, glória a Deus, pode ser, pastor. Glória a Deus, glória a Deus, os irmãos daquela igreja, glória a Deus, eles diziam, o nosso templo é rico, a nossa igreja é rica, glória a Deus, eu posso, glória a Deus, lendo a carta de Laodiceia, eu posso perceber, glória a Deus, que os próprios irmãos de Laodiceia diziam, glória a Deus, a nossa igreja, ela tem capital suficiente, a nossa igreja, ela tem dinheiro suficiente para comprar os equipamentos que a igreja precisa, glória a Deus, mas, glória a Deus, na carta que João envia, glória a Deus, a igreja de Laodiceia, Jesus, através de João, diz a igreja de Laodiceia, no mesmo que é pobre, miserável, cego e nu, glória a Deus, ou seja, Deus ele quis dizer que a igreja de Laodiceia, falando de uma forma espiritual, era pobre, porque não buscava primeiramente o reino de Deus, glória a Deus. Era uma igreja que ela se importava somente com o dinheiro que estava entrando na igreja, glória a Deus. Muitas das vezes os irmãos próprios da igreja, eles não se importavam em buscar a Deus cada vez mais e se enriquecer das graças de Deus, das promessas de Deus, glória a Deus. Eles
pensavam em se enriquecer com o dinheiro material, glória a Deus, ó Deus, a qual nós não podemos seguir esse exemplo. Temos que seguir o exemplo de Jasmina, temos que ser rico da forma espiritual, glória a Deus, ó Deus. Pode louvar a Deus com mais palmas, querido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E Deus, Ele diz, glória a Deus, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, glória a Deus, são eles, sinagogas de Satanás. O que Deus quis dizer com essas palavras, meus irmãos? Pessoas que elas diziam ser judeus, mas não são, ou seja, a blasfêmia, glória a Deus, em nesses dias, eu conheço a blasfêmia que aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus, ele estava querendo dizer, meus irmãos, de um grupo de pessoas a qual ele era contrariado à igreja, a qual, meus irmãos, ele não concordava com as disciplinas da igreja, a qual, meus irmãos, ele não concordava com as ordens da igreja, glória a Deus, e eles diziam que, meus irmãos, a igreja, glória a Deus, de Esmirna, era uma igreja que não seria salva, glória a Deus. Eles diziam, nós seremos salvos. Por isso que Deus diz, aqueles que se dizem judeus e não são judeus, glória a Deus, ó, meus irmãos, porque judeus eram aqueles que estavam dentro da igreja de Esmirna, judeus eram aqueles que buscavam primeiramente o reino dos céus, glória a Deus, e esse grupo de pessoas, glória a Deus, eles eram, glória a Deus, como falsos profetas, glória a Deus, eles pregavam uma palavra totalmente contrariada, glória a Deus, sobre a palavra que a igreja de Esmirna pregava, glória a Deus. Então podemos ver que eles eram falsos profetas, e meus irmãos, nos tempos de hoje, glória a Deus, nós podemos perceber que não são diferentes, glória a Deus, dos tempos antigos, glória a Deus, nós podemos perceber, meus irmãos, nós estávamos no campo esses dias, glória a Deus, em vários países da Índia, meus irmãos. Lá, os pastores que pregam, albergassem, eles têm sofrido muito, meus irmãos, porque tem muitas pessoas usadas por Satanás. Eles vão lá e pregam, glória a Deus, uma palavra totalmente diferenciada. Eles pregam, meus irmãos, contra o nosso evangelho. Então, por isso, meus irmãos, os pastores, eles estão sofrendo muito, glória a Deus, com essas pessoas, com esses falsos profetas, meus irmãos. E esses mesmos falsos profetas, meus irmãos, que existiam naquele tempo, glória a Deus, que era contra a igreja de Esmirna, que blasfemavam contra a igreja de Esmirna. Eles diziam que aqueles crentes lá de Esmirna não seriam salvos. Eles diziam, nós seremos salvos porque nós pregamos a verdade. Mas eles, meus irmãos, eram falsos profetas, glória a Deus. Mas aqui eu creio que entre nós, quem, glória a Deus, muitas vezes Esmirnas, quem não prega a verdade, glória a Deus, quem entre nós muda Esmirna, que ainda prega a verdade e que ainda obedece e vive a verdade, glória a Deus, pode louvar a Deus com palmas de Deus. Glória a Deus, está escrito aqui logo a seguir, não tenha medo do que você está sofrendo, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, glória a Deus, Deus, glória a Deus, ele estava avisando a igreja de que, meus irmãos, o diabo, ele ainda ia usar pessoas, mais ainda, glória a Deus, para lutar contra obras de Deus, contra a igreja de Deus, glória a Deus, mas nessas palavras que Jesus diz à igreja de Esmirna, ele diz, não temas, glória a Deus. Ou seja, Deus diz dizer, não tema porque eu sou contigo. Da mesma forma, ele diz para você, minha irmã, para você, meu irmão, que veio aqui nesta noite, mas você está com aquele problema para resolver, e você está com medo de que aquele problema, ele possa ser resolvido, ele possa, glória a Deus, ser resolvido de uma forma diferente, glória a Deus, aleluia. Porque você imagina, possa ser resolvido contra você, glória a Deus. Entregue esse problema na mão de Deus, meu irmão. Entregue, minha irmã, esse problema nas mãos de Deus, porque Ele vai dizer essas mesmas palavras para você. Não temas porque eu sou contigo, glória a Deus. Quando quem tem essa palavra, glória a Deus, exalte a Deus com palmas de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essas palavras, meus irmãos, glória a Deus, levado às Miriam, nós temos que obedecer, nós como crentes temos que obedecer, venha o que vier, mas sabemos que Deus está conosco dentro do barco. Não importa, meu irmão, tempestade que venha contra você, não importa a tempestade que venha contra você, minha irmã, mas Deus, Ele está dentro de você, Ele está dentro do seu barco juntamente com você, e Deus desta noite, Ele está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo, não temas, meu servo, não temas, minha serva, porque eu sou contigo. Eu quero ver só como eles crerem nessa palavra. Glória a Deus, eu quero ver só como eles crerem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vemos, meus irmãos, que Jesus, Ele deu uma palavra às Miriam, uma palavra de fé, de força, de confiança. Muitas das vezes nós pensamos ao contrário, pensamos errado, pensamos que Deus, Ele vai nos dar uma palavra pesada, dura, mas nós estivermos, glória a Deus, na posição que Deus nos colocou. Ele, por mais que estejamos fracos na presença dEle, Ele nos dará, meus irmãos, forças para caminhar. Ele usará profetas para que venhamos consolar, glória a Deus. Essas palavras eu quero dizer para você aqui nesta noite. Se você vem aqui com o seu coração triste, se você vem aqui nesta noite com o seu coração amargurado, creia que nesta noite você sairá daqui com o seu coração aliviado, com o seu coração consolado diante da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Posso louvar a Deus com palmas, só os que creem nessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Esmirna, meus irmãos, ela, como Deus diz a ela, como Deus diz a igreja de Esmirna, não temas, Esmirna, o que você quer se passar. Esmirna obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu a voz de Deus, porque Esmirna, meus irmãos, ela era uma igreja obediente, glória a Deus. Esmirna era uma igreja purificada, a qual dava atenção, tinha o seu foco levado a Deus, e ali, como Deus disse, não temas, Esmirna, Esmirna, realmente ela não temeu, glória a Deus, meus irmãos. Deus, Ele logo disse à igreja de Esmirna o que ela queria te passar. Deus nos disse: Esmirna, o diabo lançará muitos de vocês na prisão, glória a Deus, muitos desses obreiros, desses membros que congregam na igreja de Esmirna serão lançados na prisão, glória a Deus, mas não temas, porque eu serei contigo, glória a Deus. Irmãos, essa palavra eu posso, meus irmãos, comparar com a mesma história de Gideão, meus irmãos, porque aqui, meus irmãos, Deus, Ele disse essa palavra, Ele já avisa para que você Esmirna do que está para vir, do que está para acontecer, para que ela possa se preparar mais, glória a Deus, para que ela já possa estar preparada, estar alertada do que vai acontecer, meus irmãos. E eu tenho, meus irmãos, certeza de que Ele quis falar disso, que Ele quis dizer as mesmas o que iria acontecer, porque, meus irmãos, porque talvez teria alguém ali no meio, glória a Deus, algum comparsa que estava atrapalhando o trabalhar do Senhor, glória a Deus, porque, meus irmãos, eu comparo essa face, glória a Deus, esse trecho com, meus irmãos, a história de Gideão, porque, meus irmãos, chegou uma hora em que Gideão, ele estava com o seu exército, era um exército pequeno, e Deus disse: Gideão, fala para aqueles que estão com medo de guerrear, voltar para trás, Gideão. E Gideão fala, todos os covardes que estão com medo de ir para a guerra, que estão com medo, acham que vão perder, pode voltar para trás. E ali, meus irmãos, nós lendo a história, nós podemos perceber que muitos voltaram para trás. E Gideão somente com 300 homens venceu a guerra. Mas por que, meus irmãos? Porque, meus irmãos, muitas das vezes Deus, Ele quer trabalhar no meio da igreja, mas tem lá, meus irmãos, os covardes, os horrores, têm medo de guerrear, a qual, meus irmãos, simplesmente são poucas pessoas, meus irmãos, que ficam com medo de ir para a guerra, e aquelas poucas pessoas atrapalham o trabalhar de Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele trabalha em um lugar ao qual o seu povo é santificado, ao qual o seu povo, glória a Deus, é purificado diante da presença de Deus, glória a Deus. Eu quero perguntar aqui, só aqueles que são purificados diante da presença de Deus, só aqueles que são santificados diante da presença de Deus, louve a Ele com as palmas, louve a Ele, exalta a Ele, glória a Deus.
estavam, eram irmãos santificados, seus cabeças de Deus, eram irmãos que buscavam, glória a Deus, a paz de Deus, meus irmãos, e por isso eles conseguiram vencer todas aquelas coisas, todas aquelas afrontas que vieram contra eles, glória a Deus. Foi por isso, meus irmãos, que a igreja de Esmirna, ela venceu, meus irmãos, porque a igreja de Esmirna era uma igreja unida primeiramente. Sabemos que Deus, meus irmãos, Ele não trabalha em nosso meio se não tiver união. Meus irmãos, eu posso, meus irmãos, comparar esse trecho com aquela história de Davi foi guerrear com o seu exército, e de repente ele dividiu o exército em três partes, em três exércitos, e ele disse: todas as vezes que o primeiro exército estiver fracassando, o segundo vai julgar. Todas as vezes que o terceiro exército estiver fracassando, o primeiro irá julgar. Glória a Deus. Davi queria dizer que aquele seu exército, glória a Deus, que era 3 por 1, iriam trabalhar unidos, glória a Deus. Todas as vezes que houvesse que o outro estava caindo, ele levantava com uma palavra de força, glória a Deus, e assim eles venceram a guerra, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele trabalha onde a união do povo, glória a Deus, porque, meus irmãos, muitas das vezes na igreja tem divisão, glória a Deus, muitas das vezes tem grupos divididos no meio da igreja, glória a Deus, um que não quer falar com o outro, um que é contra a atitude que o outro tomou, meus irmãos, e essas coisas impedem de trabalhar de Deus. Deus, Ele trabalha onde é um povo unido, glória a Deus, pode levar a Deus com palmas, exalta Ele, porque nós não viemos aqui em vão, senão para exaltar a Ele, glória a Deus. Nós viemos aqui, meus irmãos, nesta noite para exaltar a Deus, glória a Deus, e por isso nós temos que cumprir com o nosso objetivo. Adora Ele, porque Ele está em nosso meio. Adora Ele, meus irmãos, porque Ele vai ver, glória a Deus, a sua adoração, meus irmãos. A igreja de Esmirna, ela adorava a Deus, e por isso, por mais que ela passasse perseguições, provações, glória a Deus, Deus inimigos ele enxergava, glória a Deus, ajudava a igreja de Esmirna, e por isso nós temos, meus irmãos, que pedir, que clamar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós clamamos a Deus, glória a Deus, o diabo se invoca contra a nossa vida, e ele luta contra nós, e sabemos, meu Deus, sabemos, meus irmãos, que em todas as lutas há uma vitória, glória a Deus, e quanto mais lutas tivermos contra nós, mais vitórias nós iremos receber, mais vitórias nós iremos alcançar da parte de Deus. Mas eu ficando quieto no meu canto, não vou glorificar, não vou fazer nada para Deus. O diabo, glória a Deus, ele vai me virar no canto, glória a Deus, ele não vai nem mexer comigo, não vai pensar em atentar, porque eu estou quieto, não estou incomodando ele, mas também não terá lutas, glória a Deus, não terá conflitos entre eu e o meu inimigo, e assim eu não terei vitória, meus irmãos. Então por isso eu digo para os irmãos, glorifica Ele, glória a Deus, faça como Esmirna fez, glória a Deus, cada vez que o diabo, glória a Deus, lutava contra a igreja de Esmirna, mais vitórias a igreja de Esmirna recebia. Assim eu peço para você também, glorifica Ele, porque o diabo ele vai se convocar, meus irmãos. O diabo ele tem que se convocar com o nosso, glória a Deus, com o nosso dia. O diabo ele tem que se convocar com o nosso falar. Nós temos que convocar o inferno. Todas as vezes nós clamamos a Ele, nós temos que clamar a Deus com autoridade, para que o diabo ele possa se convocar, glória a Deus, para que nós possamos ser vitoriosos, glória a Deus, então exalta Ele, meus irmãos, glorifica Ele, glória a Deus, glória a Deus, aqui eu posso ver na continuidade da carta, está escrito, glória a Deus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, glória a Deus. Meus irmãos, sabemos que para todas essas coisas que nós queremos fazer a Cristo, nós queremos um galardão, glória a Deus. Nós queremos um galardão, glória a Deus, ao qual será a nossa coroa da vida, ao qual será a nossa vida eterna. É por isso que nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Nós estamos aqui simplesmente porque nós sonhamos que um dia ficar lá na glória morando com o nosso Pai. Porque, meus irmãos, nós temos certeza
igreja que um dia nós vamos morar lá, ó meus irmãos, porque meus irmãos, essas são as promessas que Deus fez para a nossa vida, meus irmãos. Nós temos que buscar nosso lugar, meus irmãos. O céu é a nossa herança, meus irmãos. A coroa da vida é a nossa herança, porque nós somos filhos, glória a Deus. Sabemos que todos os filhos, glória a Deus, sabemos que todo filho, ele tem a sua herança do Pai. Então, quero dizer para você que Deus está nessa noite, busca a sua herança, glória a Deus, busca a sua herança, que o seu Pai irá te entregar, glória a Deus, pode louvar a Ele com o nosso nome. Irmãos, glória a Deus, nós temos que buscar a nossa herança, glória a Deus, porque glória a Deus, tudo aquilo que é nosso, o diabo não pode tomar, glória a Deus. E ali, meus irmãos, nas outras igrejas, para essas minas, tinha muitas igrejas a qual ela não buscava a herança que Deus tinha para ela, glória a Deus. Essas igrejas, elas não buscavam, meus irmãos, glória a Deus, a herança, glória a Deus, elas não buscavam o reino de Deus, elas não buscavam a coroa da vida eterna. Sabemos que nós estamos aqui nesta noite simplesmente para buscar a Deus, simplesmente para pedir a Ele, e simplesmente, glória a Deus, estamos aqui, glória a Deus, pedindo a Ele para que um dia possamos morar com Ele na glória, para que um dia nós possamos ter a nossa herança. Sabemos, meus irmãos, que Jesus, Ele vai nos buscar. Jesus, Ele nos prometeu que iria nos buscar, cada Deus a Deus. Então, meus irmãos, só que Ele nos prometeu que para que nós possamos subir com Ele para os seus glórias, nós temos que estar preparados na presença dEle, nós temos que estar ligados com Ele, nós temos que ser uma esmirna na presença do Senhor. Nós temos, meus irmãos, todas as vezes que Deus Ele olhar para nós, para que Ele possa nos ver como um brilho do Espírito Santo, porque, meus irmãos, Esmirna, ela brilhava ali, no meio daquelas outras igrejas, no meio entre a igreja de Tiatira, entre a igreja de Éfeso, entre a igreja de Pergamos, essa igreja de Esmirna, ela brilhava, entre a igreja de Laodiceia, Deus, coisas vezes que Ele olha para nós, Ele tem que nos ver como Esmirnas, glória a Deus, na presença dEle, glória a Deus, Esmirnas, meus irmãos, quer dizer, glória a Deus, um cheiro suave, glória a Deus, perfume suave, é o significado de Esmirna, ou seja, Esmirna, glória a Deus, ela cheirava bem as narinas de Deus, e assim nós temos que ser também, nós temos que ser um perfume suave, as narinas de Deus, as narinas de nosso Pai, para que Ele possa nos prometer a herança, glória a Deus, para que Ele possa nos prometer a vida eterna. Vamos louvar a Deus com palmas, glória a Deus, diz aqui, glória a Deus, versículo de modo algum sofrerá a segunda morte, glória a Deus, o que significa, meus irmãos, glória a Deus, a primeira morte, meu Deus, nós sabemos, meus irmãos, que coisas vezes que nós morremos aqui, lá no céu, nós iremos continuar vivendo ali como o Senhor, meus irmãos, como o Senhor Ele conseguiu, Ele, glória a Deus, continuou vivendo ali, glória a Deus, nos braços do nosso Pai, glória a Deus, nós temos que ser assim, temos que ser santificados, para que um dia nós possamos estar lá também, meus irmãos, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Deus irá vir nos buscar, meus irmãos, glória a Deus, muitas vezes, glória a Deus, chegou o nosso dia, somente o nosso dia, glória a Deus, e nós não estamos preparados, glória a Deus, glória a Deus, com palmas, igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui, glória a Deus, para os homens, glória a Deus, glória a Deus, João, eles eram ricos, glória a Deus, mas para Deus não, meus irmãos, para que João tinha continuado a viver, glória a Deus, porque João, a partir do dia em que João morreu, glória a Deus, aqui na terra, ele continuou vivendo lá no céu, glória a Deus, no lar de luz, no lar, meus irmãos, de esperança, glória a Deus, na presença de Deus,
glória a Deus, eu quero perguntar, só aqueles, glória a Deus, que tem certeza que tem fé que um dia você irá morar no lar de esperança, glória a Deus, louve a Deus com palmas, glorifique a Ele, meus irmãos. Glória a Deus, Deus, João, meus irmãos, ele foi um homem santo, ele foi um homem santificado, meus irmãos, e quando chegou o dia de João, meus irmãos, ele estava pronto, glória a Deus, para subir, glória a Deus, porque, glória a Deus, está escrito aqui, glória a Deus, na palavra do Senhor, o vencedor de novo vão superar a segunda morte. A segunda morte, meus irmãos, é a morte, glória a Deus, é aquelas pessoas que serão lançadas no fogo do inferno, glória a Deus, no último dia, a qual Deus irá vir nos buscar, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra que eu tenho para muitos aqui nesta noite, que já estão pensando em desistir, que já estão pensando em parar em minha caminhada, meus irmãos, prefira sofrer hoje, meus irmãos, prefira sofrer hoje na presença do Senhor. Vocês, glória a Deus, sabem, glória a Deus, muitas pessoas estão aqui mesmo fora da igreja, sabem, glória a Deus, que ser crente, glória a Deus, não é fácil, realmente é difícil, realmente você passa por humilhações, realmente você passa, glória a Deus, por tantas coisas, que muitas vezes você acha que você mesmo não vai, glória a Deus, conseguir chegar ao final daquela caminhada, mas Deus nos dá força, Deus nos dá graça, meus irmãos, glória a Deus, nós, meus irmãos, temos que estar santificados, preparados, glória a Deus. Eu quero dizer a todos que estão, que pensam em parar, que pensam em desistir, meus irmãos, muito melhor você sofrer no dia de hoje, glória a Deus, do que você sofrer, glória a Deus, no dia de amanhã, porque, meus irmãos, hoje nós sofremos para Cristo, hoje nós sofremos para pregar a palavra de Deus, mas se você esperar, meus irmãos, glória a Deus, a volta de Deus, a volta de Jesus, glória a Deus, você vai ficar, e aqui na terra você vai sofrer, meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês, que o sofrimento, glória a Deus, naquele dia, será muito pior, meus irmãos, porque eu simplesmente pregar a palavra do Senhor, glória a Deus, então, meus irmãos, por isso eu digo, prefira sofrer no dia de hoje, glória a Deus, no sofrimento com motivos do que você sofrer no dia de amanhã. Está escrito na palavra do Senhor, glória a Deus, que sofrimento, meus irmãos, daquele último dia, glória a Deus, será tão grande. Diz a palavra do Senhor que nunca houve sofrimento igual aquele, meus irmãos, glória a Deus, então, meus irmãos, prefira, glória a Deus, escolha sofrer no dia de hoje, porque no dia de amanhã você vai poder se alegrar com Cristo, você vai poder se alegrar com o nosso Pai que está lá no céu, nos esperando, nos aguardando de braços abertos, glória a Deus, irmãos, glorifica Ele, irmãos, exalta Ele, porque Ele está em nosso meio, glória a Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra é que nos dias de hoje, muitas pessoas que estão lá no mundo, muitas pessoas que estão lá chocadas no mundo de trevas, glória a Deus, elas acham, glória a Deus, sobre os melhores, se alegrarem no dia de hoje, glória a Deus, são pessoas que elas não se importam com o dia de amanhã, são pessoas que elas não se importam com o seu futuro, então elas preferem estar hoje lá, glória a Deus, no baile, elas preferem passar lá a madrugada, lá tomando, glória a Deus, bebidas alcoólicas com seus amigos, elas preferem passar, glória a Deus, a noite inteira, glória a Deus, se embriagando, glória a Deus, usando droga com seus amigos, glória a Deus, aquelas pessoas, elas acham, glória a Deus, que aquilo é uma alegria para elas, porque, meus irmãos, aquelas pessoas, elas estão cegas espiritualmente, meus irmãos, aquelas pessoas, elas estão cegas espiritualmente, porque em sua caminhada não tem nenhuma luz a qual possa acender, a qual possa caminhar, a qual possa clarear o seu caminho, mas nós não estamos cegos espiritualmente, porque em nosso caminho nós temos a luz que é Jesus, a qual clareia nosso caminho, glória a Deus, Deus exalta o Senhor, todos aqueles que têm a sua luz, a sua caminhada, glória a Deus, todos aqueles que creem que Jesus clareia o seu caminho. Glória a Deus, aquelas pessoas, meus irmãos, elas são pessoas que estão lá cegas espiritualmente, glória a Deus,
glória a Deus, sofrendo, glória a Deus, Senhor Deus, nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, glória a Deus, Senhor Deus, ao qual tem apontado, mas elas acham que é uma alegria, glória a Deus. Meus irmãos, no dia de hoje, glória a Deus, esse sofrimento, no dia de hoje, glória a Deus, nós temos motivos para sofrer, nós temos o porquê sofrer, glória a Deus, e aquelas pessoas, glória a Deus, que se alegram com seus amigos, glória a Deus, elas não têm motivos para aquilo, meus irmãos, elas podiam estar aqui na presença de Deus, mas, meus irmãos, eu quero dizer que o sofrimento, glória a Deus, naquele último dia, glória a Deus, não terá explicação, glória a Deus, aquele sofrimento no último dia será em vão. Por que, meus irmãos? Porque aquelas pessoas elas tiveram a oportunidade de secar na Cristo e ele transmitiu, glória a Deus, assim como ele está falando para mim, eu estou transmitindo para a igreja. Ele usou João naquele dia, glória a Deus, ele falava para João, João escrevia, glória a Deus, se passava aquelas cartas para a igreja, glória a Deus, João, meus irmãos, ele mandou cartas para 7 igrejas, glória a Deus, glória a Deus, nós podemos ver aqui no livro de Apocalipse, glória a Deus, que ele mandou cartas para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, glória a Deus, de Tiatira, de Sardes, glória a Deus, para a igreja de Filadélfia, para a igreja, meus irmãos, de Laodiceia. Mas, meus irmãos, essas 7 igrejas não eram iguais, glória a Deus, existiam 2 igrejas, glória a Deus, que eram diferentes das outras 5 igrejas. Essas 2 igrejas eram a igreja de Esmirna, a qual eu acabei de brincar, e também, meus irmãos, era a igreja de Filadélfia, meus irmãos. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, era uma igreja a qual ela buscava, a qual ela clamava, glória a Deus. Meus irmãos, a prova de que a igreja de Filadélfia era uma igreja santificada, meus irmãos, glória a Deus, é que eu leio, glória a Deus, a carta de Filadélfia, eu consigo observar que a carta da igreja de Filadélfia, glória a Deus, que Jesus, glória a Deus, ele não mandou João escrever nenhuma palavra pesada, glória a Deus, nenhuma palavra, meus irmãos, a qual iria cobrar daquela igreja, mas somente, glória a Deus, João, aquela carta, ela fala o bem sobre aquela igreja de Filadélfia. Aquela carta, ela diz para Filadélfia que Deus iria abrir portas, glória a Deus, no caminho dela, a qual ninguém poderia pensar, glória a Deus, que Deus já tinha posto uma porta no caminho dela, glória a Deus, Filadélfia, meus irmãos, era uma igreja santa também, era uma igreja como Esmirna, glória a Deus, a diferença que eu vejo, glória a Deus, entre Filadélfia e Esmirna e as outras 5 igrejas, meus irmãos, é que eu leio a carta dessas outras 5 igrejas, meus irmãos, é que todas elas, glória a Deus, glória a Deus, ele cartas, glória a Deus, e a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, são as únicas igrejas a qual, glória a Deus, elas são elogiadas, glória a Deus. Aquelas 2 igrejas eram... Glória a Deus, as igrejas, glória a Deus, Esmirna, Filadélfia, eram luz, glória a Deus, eram 2 luzes que brilhavam no meio dessas 7 igrejas. Assim temos que ser nós também, glória a Deus. Já cheguei com mais palmas.